Ok. Bom dia, então, a todos que estão conosco nessa reunião de trabalho. Nós hoje vamos começar uma rodada de conversa, né? Serão 4 ao todo. Nós vamos discutir sobre curricularização da extensão e um entendimento que está tratando dentro dos cursos do que é a educação física adaptada. Isso é o que nós vamos discutir futuramente, né? Nós vamos começar fazendo a apresentação das disciplinas dos cursos de graduação, começando pelo Paraná. Nós teremos 2 grupos do Paraná. Hoje é a professora Adriana, da Universidade Federal do Paraná, professor Newton, falando da licenciatura da Universidade Estadual de Londrina, professora Márcia Greguol, falando do bacharelado da Universidade Estadual de Londrina, e a Carolina Paioli, a Carol, como a gente conhece, falando aí da Universidade Estadual de Ponta Grossa, certo? Depois nós teremos aí os outros professores, né, outros professores das universidades paranaenses. Na sequência, nós faremos a conversa com os professores de universidades de Santa Catarina e depois os professores do Rio Grande do Sul. O tema geral é nos conhecermos aqui, né, no Sul, o que tem sido feito dentro dos cursos de graduação. Então, para isso, nós vamos primeiro conhecer sobre as disciplinas e depois o tema, o foco da discussão será a curricularização da extensão e o entendimento de educação física adaptada que se tem tratado dentro dos cursos de educação física. Certo? O grupo, então, Sobama Sul, depois nós vamos deixar na descrição, né, esse está sendo gravado e depois vai estar no YouTube, e aí nós vamos deixar a descrição e vamos deixar contato também, tudo na descrição do vídeo, tá bom? Nós vamos ter a primeira apresentação, né, a professora Adriana, da Universidade Federal do Paraná. Professora Drica, Professora Drica é bom, né? Eu estou como Doralice, né, gente? Mas eu sou professora Ruth Eugênia Cidade. Estou como Doralice porque nós estamos usando a conta de Zoom da professora Doralice Souza, que gentilmente nos cedeu aqui a conta do Zoom, para nós podermos fazer a discussão. Isso. Olha, as apresentações serão em torno de 10 até no máximo de 15 minutos, as apresentações, e depois a gente faz uma rodada de conversa, tá bom? Vamos lá, pode começar, Adriana. Então, bom dia a todas, todos, todos. Prazer estar aqui para a gente conversar sobre a área, nos conhecermos melhor, nos aproximarmos, apesar de estarmos na região sul, a gente tem menos contato do quanto a gente gostaria de ter, né? Peço desculpas que às vezes entra uma turbina de avião aqui no meu computador, mas acho que se atrapalhar o entendimento, vocês me avisam. Então, eu preparei uma breve apresentação do que está acontecendo em relação às disciplinas na educação física adaptada aqui na UFPR. A gente está no momento de transição de currículos, né? Então, a gente está finalizando um momento, finalizando um PPC e dando início ao outro. Na verdade, eu ainda não comecei com o curso novo, porque começou esse ano e a disciplina vai ser ofertada só a partir do semestre que vem. Mas eu vou mostrar o atual, que esse currículo ele vai ainda por uns 3, 4 anos até a gente fazer totalmente a transição dos cursos. Vamos ver se vai rodar aqui. Mudou aí o slide para vocês? Currículo antigo. Então, nesse currículo, vou chamar de currículo antigo, mas é o que a gente ainda está trabalhando. Os cursos são separados, os alunos entram para o curso de Educação Física, licenciatura, ou curso de Educação Física bacharelado. Então, são trajetórias distintas, trajetórias separadas. Para ambos os cursos é oferecida essa disciplina, que vem desde 2009, aí a Ruth pode me ajudar se eu estiver falando besteira. Esse currículo, acho que é de 2009, né, Ruth? É do PPC antigo.
o nome da disciplina é Introdução à Educação Física Adaptada, são 60 horas, disciplina semestral, ela é obrigatória tanto para a licenciatura quanto para o bacharelado. Consiste de aulas práticas e teóricas. A ementa dela, né, traz a história, conceitos e terminologias das deficiências e da educação física adaptada. Então, a professora responsável é o que a gente tem no PPC, a professora Ruth Cidade. No programa traz aspectos históricos e sociais da deficiência, deficiência infantil no mundo, conceitos e terminologias na atividade motora adaptada, educação inclusiva, barreiras arquitetônicas e atitudinais, possibilidades motoras das pessoas portadoras de deficiência e atuação profissional e mercado de trabalho. Lembrando, né, é um PPC antigo. Obviamente que a gente vai atualizando ao longo do tempo, a gente tem a possibilidade de fazer uma ficha 2, a gente chama, que a gente consegue alterar, né, um pouco da programação. Mas o que a gente tem feito? Né? Na licenciatura, a gente mantém esse mesmo programa, mas enfatiza os aspectos da educação física escolar, da educação física inclusiva, e no bacharelado a ênfase é dada para as relações, para as situações, né, do esporte adaptado, para a atividade física adaptada. Mas o programa não foge muito desse escopo que foi aqui apresentado. Tem até a assinatura da professora Ruth Cidade ali, meio apagadinha, né, ao longo dos anos, mas está ali. Currículo novo. No currículo novo, a entrada é única, o aluno se matricula para o curso de Educação Física, tem os 2 primeiros anos com disciplinas iguais, a mesma trajetória para todos. A gente está com 4 turmas ingressantes esse ano, e as 4 turmas têm a mesma trajetória curricular. A partir do 5º período, eles vão se separar. Eles vão escolher ou licenciatura ou bacharelado, e aí as trajetórias são diferenciadas. Então, até por força de lei, né, as diretrizes obrigam que a disciplina ela seja apresentada em 2 momentos no curso. Então, num momento no eixo comum, no primeiro momento no eixo comum, existe uma disciplina, e depois, no segundo momento, a partir do 5º período, tem uma outra disciplina, uma para licenciatura e outra para bacharelado. Então, vão ser 3 disciplinas relacionadas à educação física adaptada, à área. E aí eu separei aqui. No eixo comum, nessa primeira metade do curso, a disciplina ela é ofertada no 2º período, né, vai ser ofertada no 2º período, e o nome da disciplina é Fundamentos da Educação Física Adaptada e Diversidade Humana. Então, a gente trouxe esse conteúdo da diversidade humana para essa disciplina inicial, e a ementa diz, né, aspectos históricos, culturais, sociais e etiológicos relacionados às pessoas com deficiência, introdução aos conceitos da área da educação física adaptada, sensibilização e fundamentação teórica a respeito da diversidade humana, direitos humanos, diversidade étnico-racial, sexual e de gênero. Então, é um apanhado, né, preservando os conteúdos da educação física adaptada e trazendo cerca de 30% do conteúdo relacionados às diferenças, à diversidade humana. Aqui tem a bibliografia básica e a bibliografia complementar. Não vou ler, né? Isso vai ficar gravado, quem quiser acompanhar, e também sugerir bibliografias, fiquem bastante à vontade para isso, a gente tem tempo para introduzir. Aqui mais um pouquinho desse referencial teórico dessa primeira disciplina, uma disciplina introdutória dessa temática. E aí, sim, no segundo momento, no eixo específico, aí elas são separadas, uma específica para o bacharelado, no 6º período, e a outra específica para a licenciatura no 7º período. No bacharelado, a disciplina tem o nome de Atividade Física Adaptada, e na ementa traz aspectos teóricos, metodológicos e socioculturais relacionados com ensino, aprendizagem e prática de atividades físicas e esportivas adaptadas para pessoas com deficiência. Aqui tem a referência básica e a referência complementar. E, especificamente para a licenciatura, no 7º período, a disciplina
tem o nome de Educação Física Inclusiva. E a ementa, ambas, né, são disciplinas também de 60 horas, e aí elas são divididas em atividades práticas e atividades teóricas e atividades práticas, e também com conteúdo extensionista, mas aí a extensão a gente vai deixar para discutir mais para frente. E a ementa dela traz aspectos teóricos e metodológicos e implicações dos processos de ensino-aprendizagem no trabalho com pessoas com deficiência no ambiente escolar. A prática da educação física considerando o paradigma da inclusão. Então, vão ser assim, 60 horas só para falar de educação física inclusiva na licenciatura e no bacharelado 60 horas para aprofundar os aspectos da atividade motora. Aqui a gente trouxe a bibliografia básica e a bibliografia complementar. E ainda existem as disciplinas optativas, ambas de 30 horas, para o bacharelado, entre estudos olímpicos e paralímpicos, como disciplina optativa, e a comunicação em Libras, também como disciplina optativa. Já na licenciatura, estudos olímpicos e paralímpicos como optativa, e a Libras como disciplina obrigatória, na licenciatura, até por força da lei. Em geral, esse o panorama, né, da área. E lembrando, né, a gente está nesse momento de transição, mas eu não consigo dizer muito do que né, do que vai acontecer, porque, infelizmente, o currículo novo não começou para mim, já só começou para novos colegas. Importante trazer também aqui a questão da quantidade de disciplinas na área, e, obviamente, não dá para uma professora só dar conta de todas elas, e aí a professora Dora, acho que ela não está presente, né? Mas a professora Dora vai estar comigo nessa empreitada, dividindo essas disciplinas nos próximos anos. Bom, a princípio é esse o panorama, e eu fico aí à disposição para a gente conversar mais já já. Isso, vamos fazer, então, a rodada de apresentações, né? Depois a gente vai conversando. Anotem aí as questões, as dúvidas, né? Assim, para a gente conversar. Agora a gente vai ter a apresentação, então, da Carol. Carolina, com você. Então, bom Universidade dia. Estadual de Ponta Grossa. Obrigada, Ruth. Bom dia, pessoal. Então, é um prazer estar aqui participando dessa roda de conversa, né, inicial. Acho que vai dar uma sequência aí posterior a outras rodas de conversa, né? Eu acho que a gente está em um momento assim comum, né, de transição curricular, e também é interessante ver como que as matrizes dos cursos, assim, elas estão sendo debatidas de forma bem diferente, né? E acho que por conta também da origem dos cursos, tanto das estaduais quanto da federal, né? Então, a gente teve um caminho, assim, um pouco diferente em relação ao que a Adri apresentou. Vou ver se eu consigo apresentar aqui, Ruth. Aí fica mais fácil também mostrar para vocês como que é a dinâmica aqui de Ponta Grossa, né? Na verdade, a gente teve o início do curso aqui, eu estou colocando o ementário, mas só para introduzir que o início do curso aqui em Ponta Grossa era de licenciatura plena, né? E esse curso de licenciatura plena, ele ficou vigente até quase 2007, né? Só que em 2004 foi criado o curso de bacharelado em Educação Física, e aí começou uma primeira divisão entre bacharelado e licenciatura, né? Então, depois da finalização de todas as turmas, né, que entraram no vestibular com curso de licenciatura plena, aí começou, né, os currículos separados. Então, essa ementa que eu estou mostrando primeiro, a gente tem o primeiro currículo de bacharelado ainda, para vocês terem uma ideia. Ele foi criado em 2004, depois foi reconhecido, depois teve uma nova portaria de reconhecimento em 2015, e só agora, né, nessa ideia da entrada em Y, né, a entrada comum e depois a divisão de bacharelado e licenciatura, que a gente vai entrar num currículo novo de bacharel. Então, a disciplina é lá do início dos anos 2000.
Por isso, né, quando a gente olha, ementa aqui a pessoa portadora de deficiência, né, considerações aí históricas e biopsicossociais, fundamento neuroanatomo-fisiológico, conceito. A gente tem até atividade física para terceira idade gestante, porque não tinha no currículo do bacharel disciplina que tratasse dessa, e a adaptada acabava que englobava tudo, né? Mas essa ementa, por exemplo, que eu trabalho até hoje na disciplina, porque como a Adri falou, né, a gente esse ano está entrando na primeira turma do curso comum, de entrada comum, e eu também não comecei a nova disciplina. Mas aí também para apresentar uma curiosidade, que na licenciatura a gente está no 8º currículo. Então, a licenciatura avançou mais em termos de curso em relação ao bacharelado, em termos de atualização curricular, né? E aí a gente já tem na ementa do curso de licenciatura, né, que tem também, o nome é diferente, né? Educação Física para Pessoas com Deficiência. A gente já tem uma modificação mais atualizada em relação à área, né? E obviamente, porque o direcionamento da formação desses alunos é para a escola, né? Então, a gente já vai ter até a nomenclatura, né? Mais atualizada, né? Esse currículo, ele é de 2015, então é um currículo recente, foi a última alteração que foi feita, e a ementa, por exemplo, que eu trabalho, né, com o pessoal da licenciatura. E aí, a partir do ano que vem, né, quando eu começar efetivamente a trabalhar com o núcleo comum, a gente tem a terceira matriz, né? Deixa eu colocar aqui. Que é essa aqui, ó. Educação. Aí o nome da disciplina tanto para quem for seguir para o bacharel como para a licenciatura, vai ficar Educação Física para Pessoas com Deficiência, né? E aí o estudo dos conceitos da educação física para pessoas com deficiência, nomenclatura também atualizada, compreensão das características das deficiências sensoriais, físicas e cognitivas, né, aspectos do neurodesenvolvimento, a questão histórica, né, biopsicossocial, e a exploração das relações entre atividade física e as deficiências. Em Ponta Grossa, a disciplina ela só ficou no núcleo comum do curso de Educação Física. Então, vou abrir aqui a matriz, né, para vocês. Então, ela entra no 2º ano com uma disciplina de formação específica profissional, né, com a carga horária de 68 horas, e a carga horária de curricularização da extensão de 15 horas. Tá? Não tem, depois do 2º ano, né, ao contrário do currículo aí que a Adriana apresentou para a gente, não tem outras disciplinas específicas, não tem adaptada para o bacharel e adaptada para a licenciatura. Então, quando a gente trabalha essa disciplina no 2º ano, ela vai ter que contemplar ali a formação do acadêmico independente para a área de formação específica que ele escolher a partir do 2º ano, né? E ficou dessa forma, primeiro por causa da questão da carga horária total do curso, né? A questão dos estágios, a questão da curricularização da extensão, né? Mas a gente tem, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, eu vi a Adriana apresentando, eu vou ver se eu consigo puxar aqui para vocês. A gente tem no 4º ano da disciplina, do curso de licenciatura, a gente tem a disciplina de Libras, ó, aqui, ó. Então, só que ela é uma disciplina optativa, né? Então, ela tem uma carga horária de 68 horas. Só um pouquinho, Carol, você está apresentando para a gente porque não mudou a tela para nós. Não sei, Não? pessoal. Não mudou, Então, né, gente? peraí. Vê se aparece aí agora. Foi? Isso, agora sim. Ah, beleza. É que eu procurei no PDF, que achei que era automático. Então, aqui ela entra, ó, na licenciatura, né, Língua Brasileira de Sinais, só que ela é uma disciplina, ela não tem curricularização, né, uma carga horária de 51 horas, só que ela é uma disciplina do Departamento de Educação. Então, ela só é ofertada pelo curso de Educação Física
quando tem o professor lá da pedagogia, né, que pode trabalhar essa disciplina com os alunos. E aí, depois da coisa da pandemia, essa disciplina se tornou EAD, né? Ela se tornou uma disciplina trabalhada à distância. Então, assim, esse ano eu ainda trabalho com as disciplinas das ementas antigas, e ao contrário da Adriana, que vai ter uma parceira aí para dividir com ela o trabalho, a partir do ano que vem, quando esse primeiro ano que entrou agora, né, começou em março, o currículo novo, quando eles entrarem no segundo ano, aí não sei como é que vai ser a questão da distribuição, da disciplina da carga horária, porque aí a gente começa aquela fase de dobrar, né? A maior parte já está acontecendo agora no primeiro ano, né? Os professores já estão dobrando. Gente que está trabalhando com a disciplina dos currículos antigos começou a trabalhar com o currículo novo, e a partir do ano que vem é eu que entro nesse desafio aí, né? Então, aqui em Ponta Grossa, a nova formatação do currículo, né, da educação física ficou dessa forma. Bom, Ruth, também fico à disposição aí depois para a gente conversar, debater mais a respeito disso aí. Tá, ok. Obrigada, Carol. Nada, querida. Aí a gente vai pedir agora para a Márcia, professora Márcia Greguol, isso, vai apresentar uma parte, né, ou a parte que lhe cabe na Universidade Estadual de Londrina, porque é dividida com o professor Newton, né? Então, vamos assistir, né, e ver como é que Márcia está trabalhando a disciplina ali. Vai, Márcia. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, legal. Então, gente, assim, eu vou falar para vocês do curso de bacharelado. Como a Ruth explicou ali, a gente tem a divisão, né, desde 2006, dos currículos. Então, o professor Newton atua com as disciplinas da licenciatura, né, que ele vai falar, e eu vou falar um pouco do que está acontecendo no bacharelado. E também como que foi pensada a parte agora do bacharelado nesse currículo novo, né, onde que entram essas disciplinas de atividade física ou esportiva voltadas para pessoas com deficiência. Eu até ouvi a Carol falando, né, que a matriz dela é a mesma desde não sei quanto. Eu falei, ai, que inveja, porque desde que eu estou na UEL, eu nem sei dizer quantas reformulações de currículo que eu já passei. Tinha curso de esporte, deixou de ter, dentro do curso de esporte reformulou, aí o esporte juntou com o bacharel em educação física, aí dentro do bacharel reformulou, e quando a gente achou que estava agora, não, agora vai, aí veio esse currículo novo e teve que reformular, e ó, sabe-se Deus se agora vai sossegar, né? Mas eu já estou assim, viu, Carol, de reformulação. O que acontece hoje no curso de bacharelado, né, que é esse curso que agora em 2022 teve a última turma ingressante, é que os alunos eles têm disciplinas relacionadas à atividade física para pessoas com deficiência, uma obrigatória na terceira série, só que ela tem um nome bem diferente, ela chama grupos especiais. Existia uma ideia, quando foi feita essa reformulação do bacharelado, de se fazer uma matriz curriculada, que obviamente, matriz articulada. Então, disciplinas que tivessem assuntos semelhantes seriam fundidas numa só. Obviamente, isso não deu certo. Foi uma ideia daqueles teóricos de educação que não rolou, enfim. Mas obrigaram a gente a fazer matriz curriculada, articulada, formular e fizer. Então, para vocês terem uma ideia da miscelânea, grupos especiais é uma disciplina de 60 horas, sendo 30 horas para falar de atividade com a pessoa com deficiência, e as outras 30 horas sobre outros grupos especiais, por exemplo, cardiopatas, hipertensos, obesos, diabéticos, né? Então, o que acontece? É tão ridículo a gente falar que isso é articulado, porque, na verdade, somos em duas professoras, uma entra lá 6 meses e fala de cardiopatia, hipertensão, diabetes, obesidade, aí ela liga para a outra e fala, acabei, semana que vem é você. Aí a outra entra e fala sobre deficiência, e eles chamam isso de matriz articulada, entendeu? E aí, no final do ano, a gente fecha as notas juntos. Está sendo gravado, né? Então, gente, isso funciona na Finlândia, aqui no Brasil não funciona. Enfim, mas aí, tá, fizemos o raio da matriz articulada, que é o encheu o saco para fazer, fizemos. E não deu certo. Então, o terceiro ano é assim. Na quarta série,
os alunos eles têm que optar, eles fazem aprofundamento. Então, nós temos hoje 3 aprofundamentos. Um em lazer, um em saúde e um em esporte. E os alunos têm que optar em fazer 2 desses 3 aprofundamentos. Que, obviamente, também essa ideia não funcionou. Eu sou bem crítica disso, porque eu participei dessa comissão e a gente sabia que lazer não ia acontecer nesse modelo, e que ninguém ia escolher isso por falta de disciplina de base, mas, enfim, como voto vencido. E aí estamos nós lá com esses 3 aprofundamentos. Aí, eu não atuo no aprofundamento em saúde. Tá? E nesse aprofundamento em saúde não existe, infelizmente, uma disciplina específica voltada para pessoas com deficiência. Porém, eu atuo nos aprofundamentos em lazer e esporte. E nesses 2 aprofundamentos foram inseridas, sim, disciplinas relacionadas a essa temática. Então, como o aluno tem que optar em fazer 2 desses 3 aprofundamentos, ele, inevitavelmente, vai fazer algum aprofundamento com pessoa com deficiência, né? Ou ele vai fazer saúde e lazer, saúde e esporte, ou lazer e esporte, né? No aprofundamento em lazer, foi inserida uma disciplina voltada para o lazer entre pessoas com deficiência. Então, aí a gente fala, por exemplo, de atividades da natureza para essa população, a gente fala das atividades no tempo livre de um modo geral, o que existe, por exemplo, em turismo, acessível, mas a gente foca um pouco mais o olhar para o lazer ativo, né? Para essa proposta de atividade física no tempo livre para essas pessoas, sobre a questão de acessibilidade aos espaços. E na parte do aprofundamento em esporte, aí é uma disciplina, só que ela é de 20 horas só, né? Mas é uma disciplina que é bem focada para a parte competitiva mesmo. Mas ela não se atém ao esporte paralímpico, né? Isso é uma coisa que eu fiz questão, porque quando a gente falava só de esporte paralímpico lá no antigo curso de esporte, a gente deixava de fora todo um segmento ali sabe, de movimento para atleta surdo, Special Olympics, ficava de fora. Então, essas 20 horas, ela fala de aprofundamento em esporte para pessoas com deficiência, e a gente tenta mostrar um pouco do que tem competitivamente. Então, hoje é isso que tem no curso do bacharelado. Nesse curso novo, né, até o Nilton me ajuda aí, se eu me equivocar, ele vai falar da divisão da licenciatura, mas, assim, os 2 alunos, a partir desse vestibular, que o nosso vai ser no meio do ano, porque nós estamos com 6 meses de atraso no calendário, os alunos que ingressarem agora nesse vestibular fazem 2 anos de tronco comum, que eles não têm disciplina relacionada a pessoas com deficiência nesse primeiro momento. Quando eles optam por fazer, né, ou bacharelado ou licenciatura, aí que entram as disciplinas. No caso específico do bacharel, essas disciplinas elas vão entrar na 3ª série. E aí a gente vai ter 2 disciplinas no bacharelado nesse curso novo, 2 disciplinas de 30 horas cada. Uma que ela ela chama Educação Física Adaptada, mas a ideia é que seja especificamente atividade física para pessoa com deficiência, apesar desse nome, né, mais amplo. E a outra, que vai ficar provavelmente sob a responsabilidade do meu departamento, que se chama Esporte Adaptado, que também é de 30 horas e vai ser voltada para o esporte, né, as atividades competitivas para pessoas com deficiência. Tá? Então, são essas disciplinas de 30 horas cada que vão existir. Na prática, a gente não perde carga horária desse tema. E a gente tem insistido, né, eu estou no departamento de esporte na UEL, a gente tem insistido, assim, não insistido, mas assim, tentando sensibilizar alguns docentes, e para alguns tem dado certo, de inserir a temática relacionada à deficiência dentro das disciplinas de um modo geral, porque eu acho que essa é uma tendência, né? Eu particularmente, eu sou contrária a gente ficar enchendo carga horária de atividade física adaptada. Eu acho que, até eu brinquei, às vezes, uma vez no simpósio, que essa disciplina talvez nem devesse existir, assim, né? Ou devesse ter uma carga bem sumária. Eu acho que isso tem que entrar dentro de fisiologia, tem que entrar na biomecânica, tem que entrar no basquete, tem que entrar no atletismo, tem que entrar, né, nos conteúdos, né? Então, a gente tem feito essa sensibilização para que não fique assim como vocês aqui devem ouvir bastante. O aluno vai fazer TCC de basquete em cadeira de roda. Isso é com o pessoal da Adaptado. Parece uma coisa que é totalmente à parte do currículo. Então, é isso, né? Vamos ver até quando esse currículo fica, Carol, porque eu acho que
não sei, né, assim, mas tantas discussões que eu já estou ouvindo falar que estão tendo, vamos ver se isso fica, espero que sim, porque acho que ninguém aguenta mais na UEL, né, Nilton, participar de comissão de reformulação. Mas é isso, gente. Desculpa o desabafo. Ah, imagina, é isso mesmo, né? A gente tem aí várias situações, né? E a gente vai poder conversar. Essa da pulverização, né? Dos temas dentro do currículo já é algo bastante, vou dizer, antigo, né? A gente já vem discutindo isso há muitos anos, né? Essa divisão de trabalho, vamos dizer assim, e a pulverização do assunto, do tema entre as outras disciplinas, né? A gente precisa insistir nisso. Vamos ouvir, então, agora o Nilton, né? E depois, Márcia, a gente volta na discussão. Aí, Nilton, deu certo aí a entrada da sua Tá ótimo. apresentação. Adriana, obrigado. Eu vou dando Isso. um ok para você avançar para mim. Será que já tem como? Será que a Adriana consegue? Está me ouvindo? Aqui para mim, deixa eu ver. Foi só para mim, só um minutinho. Tá parecendo bem suave. É. Ele entrou com tudo, assim, né? Aí depois ele ficou suave, assim, como se fosse uma marca d'água. E agora? Vamos ver. Coloca em modo de apresentação, vamos ver. Está em modo de apresentação já? Uhum. Eu acho que é o meu arquivo, então. Não está aparecendo nada? Está aparecendo, mas tem... parece que está... aparece o Talvez você vai e-mail. ter que baixar o arquivo. Aparece o e-mail, porque eu acho que você está fazendo direto do e-mail, né? Não, eu baixei. Não? Você está vendo que está aparecendo assim o e-mail do Nilton lá em cima? Não, para Depois mim não. Deixa eu... eu estou vendo isso. Vamos ver. Não é controle. Não, tudo bem. Enquanto a Drica tenta, Nilton, você pode ir, se você quiser, pode fazer a introdução. Bom Vai dia. fazendo isso. Eu fico muito feliz também de poder estar participando dessa discussão, que eu acredito que a gente vai poder avançar bastante nas nossas práticas aí, né? Eu fiz a minha apresentação, então, obviamente, como a Márcia Gregual comentou, pautada na questão da licenciatura. Aqui na UEL nós temos, então, hoje, né, os cursos com entrada diferente. Agora, acho que foi, Adriana. Então, eu vou apresentar para vocês o que nós temos hoje. Você pode avançar, Adriana, por favor? Só por apresentação. Avancei. Aqui não apareceu. Assim aparece? Agora foi, perfeito. Então, eu vou falar como que nós temos hoje o curso. Então, hoje ele é um curso específico na licenciatura. E eu vou apresentar um panorama geral de como de como que a área está contemplada nesse currículo que está terminando, tá? Como já foi dito, nós iniciaremos no segundo semestre agora esse currículo novo. Então, o que nós tínhamos até então? Uma disciplina no primeiro ano de 30 horas, que chama Educação Física e Pessoas com Necessidades Especiais 1, né, que ela tratava da implicação histórica, política e social da educação física para pessoas com necessidades especiais, educação física no processo de escolarização de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, aspectos conceituais das necessidades educacionais especiais no âmbito da educação física escolar. Lembrando que esse currículo nosso é de 2005 e sofreu uma atualização pequena em 2010, tá? Então, nesse momento, a intenção dessa disciplina sempre foi apresentar a área da educação especial, já que é um curso voltado para a licenciatura, mas também trazendo a questão específica da área da atividade motora adaptada, educação física adaptada, que é o que nós vamos discutir mais adiante um pouco sobre isso. Então, aqui eu apresentava a área. No segundo ano, nós temos uma disciplina de 60 horas, que ela já é mais direcionada para a prática. Então, a ementa diz o seguinte: implicações da presença de alunos com altas habilidades,
transtorno global de desenvolvimento e deficiências em programas de educação escolar, elaboração, implementação e avaliação de programas da educação física com vistas ao atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais. Então, eu quero exatamente direcionado para a prática do professor na escola, tá? Se vocês observarem aí, a população que ela está destacada aqui são aquelas que aparecem, né, nos documentos lá, que é específica da área da educação, né? Altas habilidades, hoje a gente fala TEA, mas até então lá está contemplado como TGD, e as deficiências. Nós temos no 4º ano, obrigatoriamente, uma disciplina de Libras, né, com 60 horas, e nós temos no currículo, em outras disciplinas, que é o que vocês acabaram de comentar agora, na verdade, em 10 disciplinas, e elas se identificam como as disciplinas práticas, né, que no final das ementas ela está contemplada dessa maneira. Então, a ementa, por exemplo, de basquete, né, que é um esporte coletivo, ela vai ter a ementa do basquete, e no final ela termina assim: necessidades especiais, inclusão e o ensino de esportes coletivos. Então, no voleibol, vai falar sobre a ementa do voleibol e no final aparece assim: necessidades especiais, inclusão e o ensino do esporte coletivo. E assim para os esportes individuais também. E nesse currículo que está terminando, nós temos um estágio na modalidade de educação especial, que acontece no 3º ano, com 30 horas. 14 horas o aluno faz observação e codireção, e 16 horas ele faz a direção. Então, nesse currículo que está encerrando, nós temos essas disciplinas aí, ok? Próxima para mim, por favor, Adriana. Agora, no currículo novo, como que a área da educação especial está contemplada, né? Daí eu peguei todas as disciplinas que, de uma maneira direta ou indireta, vai discutir a nossa temática aí. Então, na etapa comum, tem uma disciplina no 1º ano de 30 horas, que ela chama assim, ó, Educação Física Inclusiva e Diversidade. A ementa contempla conceitos, história e aspectos legais da educação física inclusiva, direitos humanos, diversidade cultural e inclusão social e suas relações com a educação física. Então, disciplina semestral, no 1º ano da etapa comum. No 3º ano, quando o curso ele vai ser dividido, nós temos uma disciplina no 3º ano com carga horária de 90 horas. 60 horas no que nós entendemos como carga horária, né, disciplinar, e 30 horas de PCC. O que é o PCC? São práticas como componente curricular. E elas devem ocorrer dentro do turno do curso. Então, é uma maneira de os alunos fazerem práticas não tendo que sair, por exemplo. Então, essa prática vai ocorrer dentro do turno do curso. Então, se você observar, nós teremos 90 horas, tá? A ementa diz o seguinte: caracterização de estudantes com necessidades educacionais especiais, programas para o ensino inclusivo e especializado. Tá? Então, essa disciplina é específica para a questão da escola. Nós vamos ter nesse currículo também, no 4º ano, outra disciplina de 30 horas, onde eu tenho 15 horas de carga horária disciplinar e 15 de PCC, que indiretamente está envolvendo a área que diz o seguinte: produção das identidades e das diferenças, exclusão e desigualdade social, estereótipos e discriminações, interseccionalidade e as relações étnicos raciais, de gênero, sexualidade, classe social e da geração na escola e fora dela. Tá? Então, é uma outra disciplina aí que, de uma maneira indireta, entra a questão de discriminação, enfim. Temos a disciplina de Libras também, com 60 horas, e em outras disciplinas voltou a aparecer aí, né, do 1º ao 4º ano, agora são 13 disciplinas, essa temática da educação especial, né, que no final, mais uma vez, aparece assim: necessidades especiais, inclusão e o ensino de esportes coletivos. Essa discussão nas outras disciplinas, ela acontece em algumas e depende do professor. Então, normalmente, o professor, que ele é o professor temporário, ele cumpre essa ementa.
Já o efetivo, aquele professor um pouco mais, que tem um pouco maior tempo de casa, quando o aluno, eu instigo muitos alunos a falarem assim, professor, nós queremos o voleibol sentado, por exemplo, na disciplina de voleibol. O senhor Newton já disse que ele não vai falar do voleibol sentado. Mesma coisa no basquetebol e em todas as disciplinas. A maioria deles diz assim, é o professor Newton que vai trabalhar na disciplina de educação física especial. E eu insisto que não, porque a carga horária ela não permite, tá? Então, essa é a proposta do currículo novo. Eu lembro que, a próxima, por favor, Adriana, eu não sei se vale a pena a gente começar essa discussão. Eu lembro que a Doralice assim, tinha uma preocupação muito grande na nossa última conversa de como que a disciplina ocorre efetivamente, né? Como que nós trabalhamos isso ao longo do ano. Então, eu fiz uma proposta, não sei se apresento ou não, Ruth, já que os demais apresentaram as suas emendas, o que você acha? Não, pode apresentar. Eu estou vendo aqui que faltam 4 slides. Você pode apresentar, e já que você é a sua última apresentação, ela fica como uma provocação, inclusive, para depois a complementação dos outros professores podem complementar, né, em termos de estratégias, o que tem sido feito. Ou seja, a gente já começa a olhar para dentro do currículo, né, nas entrelinhas do currículo, essa questão. Então, eu estou vendo que faltam aí 4 slides, você falou 8 minutos, então... Na verdade, aí você, mais 2, eu acho. Isso. Então, tá bom. E aí, você pode já fazer como uma provocação para a nossa próxima roda. Vai. Então, tá bom. Então, como que nós trabalhamos essa disciplina, né? Que foi uma preocupação bastante grande da Doralice, assim, como que eu trabalho, como que eu faço. Então, a disciplina que nós vimos, né, que ela encerrou no currículo antigo do primeiro ano, ela é uma disciplina teórica. Então, a gente trabalhava com textos que apresentavam para os alunos a área da educação especial, já que era um curso de licenciatura, e da atividade motora adaptada. Então, a questão conceitual, que é o que nós vamos discutir futuramente, né? A questão da inclusão, as leis, por que o aluno está incluído na escola, antes não tinha, hoje tem. Então, só um exemplo que eu trago aqui, uma das discussões que eu fazia de um texto era do livro da Eliane Malberg de Castro, que é o capítulo 2º, se eu não me engano, que é Estereótipo e Deficiência, a mídia e a cultura da perfeição. Então, como era um texto bastante longo, os alunos faziam a leitura desse texto e nós iríamos fazer a discussão da seguinte maneira. Nós dividíamos esse texto, fatiávamos ele, por exemplo, em 6 grupos, e esses grupos, então, em uma parte estabelecida, eles elaboravam um painel sobre aquela parte específica. Então, eu levava revista, enfim, qualquer coisa para que eles pudessem elaborar um painel. E aí, então, eles faziam a discussão deles, né, daquela parte específica, e eu, enquanto professor, iria fazendo as inter-relações com as outras partes, né? E aí era muito curioso o olhar do aluno para algumas questões que chamavam a atenção deles e que muitas vezes passava batido para os demais, né? E aí, na aula seguinte, os alunos traziam vídeos curtos, né, que estava relacionado com o texto, era uma maneira de a gente poder aprofundar essa questão que todos trazem inicialmente da pessoa, por exemplo, com deficiência, de pessoas com transtornos, enfim, tá? Então, na primeira disciplina, era exatamente teórica. Nós trabalhávamos com o texto do Davi Rodrigues, né? Que ele falava, por exemplo, apresentava um olhar que as pessoas tinham da educação física, mas que na prática ela ocorria de outra maneira. Então, eu sempre buscava diversificar a estratégia de discutir os textos, tá? Por favor, Adriano, próximo. Já do 2º ano, ela é uma disciplina totalmente prática, que eu digo. Tem a teoria, claro, mas o foco maior dela é da prática. Então, no 2º ano, essa disciplina, possivelmente, essa maneira de trabalhar, eu vou utilizar no currículo novo, mas eu tenho agora uma coisa muito positiva, que são 30 horas de prática. Então, o que eu usava, né, corridamente no conteúdo, eu vou poder hoje trabalhar de uma maneira mais tranquila, mas a princípio que eu tenho hoje, a ideia é similar à que eu vou discutir com vocês. Então, nós trabalhamos com categorização, né, mesmo não tendo um olhar muito positivo para isso, mas a categorização no sentido de potencialidade mesmo. Então, nós trabalhamos com as deficiências identificadas, com o transtorno do espectro do autismo, com a autossabilidade e superdotação.
Então, como eu falei para vocês, esse é o público-alvo que a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela aponta. Então, eu trago isso para o curso de licenciatura, tá? Então, eu divido da seguinte maneira: as deficiências, que permitem simulações, que no caso que eu trago aqui, a deficiência física, visual, intelectual, eu tenho uma formatação que é da seguinte maneira: eu sempre tenho um texto base, que vai apresentar o que é a deficiência, quais são suas características, né, alguns cuidados, algumas atenções para a prática da educação física na escola, enfim. Então, nós discutimos esse texto. Eu sempre seleciono alguns vídeos que eu chamo de vídeos educativos, que aí o aluno, assim, possibilitar o aluno ver essa população, né, para quem não tem o contato diário, e aí nós fazemos uma aula prática direcionada por mim. E aí o que eu faço? Eu trago para essas categorias situações, problemas. Então, por exemplo, eu mostro um aluno lá, trago um vídeo de um aluno com paralisia cerebral, por exemplo. Aí eu digo assim, ó, esse garoto é seu aluno lá na escola, tá? Como que vocês fariam uma proposta de atividade? Aí eu trago a situação problema. Exemplo, né? A turma tem 35 alunos, destes um aluno tem paralisia cerebral do tipo tal, você está trabalhando atividades de coordenação motora óculo-manual. Como que você faria uma atividade? Aí, então, os alunos em grupo, eles fazem uma proposta de resolução de problemas, e aí por escrito, e aí nós aplicamos, fazemos essa testagem dessa proposta, e em cima do que o aluno vai apresentando, nós vamos fazendo, dando dicas, identificando pontos positivos, pontos negativos e outras ideias em cima daquilo que ele traz, tá? E uma coisa que deu certo, que foi muito legal que eu faço, é correção de outras propostas. Depois que o aluno aplicou o que ele fez, os alunos da manhã corrigem as atividades dos alunos da noite, o da noite corrige as propostas da manhã. Então, cada grupo pega uma atividade, e é muito curioso como a gente percebe a mudança do olhar dele, da aprendizagem, do que realmente dá certo ou não. Então, quando ele está olhando por trás, como professor, ou seja, corrigindo, buscando identificar o que é possível ou não, é muito interessante como eles amadurecem nesse processo aí. Então, isso tem dado bastante certo. E eu termino cada uma dessas temáticas com um seminário, onde o aluno busca livremente, dentro daquela categoria, por exemplo, assuntos relacionados com educação física e escola. Então, ele traz parecer de professor, ele traz relato de aluno na condição de deficiência, aluno sem deficiência. Então, é um espaço que eu abro para que eles tragam temáticas que eu não contemplei, tá? Então, isso eu faço nas categorias que me permitem as simulações. Próximo, por favor, Adriana. Já em categorias que isso não é possível, que eu identifico como auditiva, o TEA e altas habilidades, eu já tenho um texto base, né, onde eu discuto assim, com a mesma proposta para apresentar essa população para o aluno. Eu tenho um foco maior no que eu chamo de vídeos educativos, onde eu trago vários vídeos em várias situações para que esse aluno, como ele não vai experimentar, vivenciar, que ele possa verificar isso em outras situações, tá? Aí eu trago sempre uma análise crítica de texto, onde o ponto inicial é o texto base, então eu trago outros textos, onde eles em grupo se reúnem, discutem esse novo texto e fazem uma comparação, uma analogia com o texto base, e eu faço a apresentação do seminário também, como nós vimos anteriormente, dentro de cada temática. Ok? Próximo, por favor, Adriana. O próximo, acho que é da curricularização, que nós não vamos entrar agora. Ok? Seria isso, muito obrigado, e a gente conversa um pouco mais daqui a pouquinho. Obrigada, Nilton. Guarda esse aí da curricularização, que a gente vai, com certeza, nós vamos voltar no tema. Muito bom. Então, vamos fazer uma rodada, aí rapidamente cada um dá um exemplo, assim como o Nilton fez, eu acho que dá para dar um exemplo de como é trabalhada a disciplina, né? Quando ela é teórica, quando ela é prática. Aí eu acho que daí, nesse caso, a gente faz aqui, só para uma questão de tempo,
uns 5 minutos para cada um, né? Quem quiser comentar dessa forma, começando pela Adriana, a gente volta, né? Daí Adriana, Carolina e depois Márcia, para a gente ver essa questão, né? E começar a pensar nesse nuance dentro do currículo, a estratégia, né? Dar algum exemplo de estratégia, quando ela é teórica e quando ela é prática, como é que se pode fazer. Esse seria um assunto, a gente sabe, e aqui que fique claro depois para quem vai assistir depois, né? É um assunto amplo, a gente poderia estar trabalhando só isso e levaria, assim, um tempão, né, comentando sobre estratégias de ensino. A ideia é a gente fazer um apanhado, né, para nós mesmos, né, como foi dito no começo, nós mesmos nos conhecermos e termos ideia. Veja quão diferente, né, mesmo dentro do estado, com às vezes diferença aí de 120 quilômetros, que é o caso da Adriana com a Carol, né, Curitiba e Ponta Grossa, a gente vê quanta diferença que tem. E, claro, há diferenças significativas entre como a licenciatura na UEL está trabalhando e já, né, tentando implementar uma pulverização, né, do tema dentro das outras disciplinas, e a gente vê que já há mais dificuldade no bacharelado, pelo menos a impressão que aqui, a princípio, a gente vê. Então, a gente pode fazer essa rodada de 5 minutos, Adriana, primeiro, sobre estratégias de ensino, de forma geral. Vai, Adri. Estava procurando o microfone. Cada sala, o microfone está um lado, mas enfim. Que bom, né? Ouvir os colegas e ver as similaridades e as diferenças e aprender também com as diferenças. Bom, não fiz a preparação, mas de maneira geral, vou falar dessa disciplina que eu trabalho hoje, né? Que é uma disciplina única no curso e é específica para a licenciatura e específica para o bacharelado. Na verdade, é uma disciplina só, mas a ênfase é dada pelas diferentes modalidades, né? Mas eu inicio a disciplina de 60 horas falando da diversidade humana, falando de diferenças, evito falar de pessoas com deficiência, são 2 aulas que a gente trabalha questões étnico-raciais, questões de orientação sexual, de gênero, questões de violência, e é um momento que eu apresento, né, um pouco desses conteúdos teóricos, e eu ouço muitos alunos. É um momento que eles discutem em pequenos grupos essas diferentes questões de minorias, que não são minorias, né? É um momento em que eles se identificam, muitas vezes, é muito comum ouvir deles, assim, nossa, professora, estou adorando as suas aulas, né? E eles imaginam que o semestre vai continuar assim. Infelizmente, a gente muda um pouco o tom, mas nesse primeiro momento a gente compartilha muito experiências em relação à diversidade humana. Depois, passando isso, eu entro com as questões da educação física adaptada em si, conceitos históricos, e entro nas deficiências. Falo especificamente das principais, né? Das sensoriais, motora, e aí normalmente é uma ou 2 aulas para cada, uma tem um conteúdo maior, outras um pouco menor. Trabalho com alguns vídeos educativos e não trabalho com texto, com leitura de textos com eles, já tentei, mas infelizmente o feedback é bem difícil, a impressão que eu tenho é que poucos leem, então eu prefiro trabalhar mais de maneira expositiva, sempre questionando e pedindo para eles trazerem das experiências, né, o que eles conhecem sobre as deficiências, mas é muito expositivo, e faço aulas práticas para simulando algumas das deficiências, né? Principalmente motora, visual, e a gente simula auditivo. Falo um pouquinho de transtornos, e aí entra TEA, TDAH, TOD, transtorno de imagem corporal, eu trago também para o currículo. Falo de asma, apesar de não ser, né, um tópico específico, mas eu falo de asma e epilepsia, que eu acho importante, e asma é um tema que eu gosto desde a graduação, então, como eu sei que em outras disciplinas não é trabalhado, faço também aulas sobre asmáticos. E aí, para o bacharelado, eu enfatizo os esportes adaptados, trabalho algumas simulações, né, no caso, vôlei, eu sei que o professor e a professora de vôlei trabalham, vôlei sentado, então não faço na disciplina,
Basquete, quando eu consigo cadeira de rodas, a gente faz o jogo simulado. E também habilidades básicas simulando deficiência, eu acho que sempre trabalho também. Simulando deficiência visual e deficiência motora. E aí eu dou pelo menos uma aula para o bacharelado sobre inclusão, aula teórica, e para licenciatura a gente fica um pouco mais de tempo falando sobre inclusão e práticas de atividade inclusiva, simulando pessoas com e sem deficiência no mesmo ambiente na prática das atividades. E no final da disciplina eu trabalho com seminários, e aí são seminários que eu tenho alguns temas, como barreiras atitudinais, Olimpíadas Especiais e Jogos Paralímpicos, eu trabalho em seminários também, sexualidade da pessoa com deficiência. Então, são temas mais variados em que os alunos em grupo apresentam e trabalham esses conteúdos. Acho que, de maneira geral, é assim que eu tenho trabalhado nessa disciplina. E para o currículo novo, a ideia é trabalhar tudo isso, só que com mais tempo. Com mais tempo de prática, com mais tempo de visitas em espaços, com mais tempo de aí, o atendimento da inclusão, da extensão também. A ideia, então, é, a partir desse novo currículo, transformar essas 60 horas, que são corridas, para 120 horas com bastante não, né, mas com mais calma, com mais folga, com mais espaços para tanto participação prática quanto teórica desses alunos. Acho que, de maneira geral, é o que eu tenho feito. E, no primeiro momento, eu esqueci de dizer, tem uma possibilidade de estágio também na área de adaptada. Eu ofereço um estágio que é de 150 horas, só que aí é optativo, né? Para os alunos do bacharelado, eles, né, os que têm interesse pela área, fazem, né, a matrícula comigo, e aí o estágio é feito nas possibilidades de esporte adaptado que tem pela cidade, e também a gente tem no projeto de extensão. Ótimo, Drica. 5 minutos, que ótimo. O pessoal tá Cravada. super. Tá muito bom. Márcia, vai. Não, Carol, vai lá, Carol. Pois é, tinha até aberto o microfone aqui, já Não, estava isso aí. Vai, Carol, vai, Carol. Você sabe que o problema da gente ter a mesma formação, né, Ruth, que a gente tem a mesma linha de trabalho, né? Então, eu e a Adriana, a gente vai fazer bodas de prata daqui a pouco, de amizade, tempo que a gente se conhece. Mas a gente passou pelo mesmo processo formativo, e em relação à disciplina, tem muita coisa em comum, né, com que a sequência aí de conteúdo que a Adri trabalha. O meu problema aqui em Ponta Grossa é que a disciplina no bacharelado ela acontece no 2º ano, e na licenciatura ela está no 4º ano. Então, nos últimos anos, depois que eu voltei do doutorado, principalmente 2015, 2016 para cá, eu tenho adequado alguns conteúdos, né, mais específicos de acordo com o perfil que esse aluno também tem de possibilidade de campo de trabalho, né? Então, aqui em Ponta Grossa a gente tem uma vantagem, se dá para dizer uma vantagem, que a gente tem um ginásio adaptado, né? E dentro desse ginásio, hoje existem práticas de equipes paradesportivas, né, do município. Então, isso abriu uma brecha, por exemplo, eu trabalhar com o pessoal do bacharel, pensando na prática pedagógica mais prática, né? Conteúdos que eu não conseguia trabalhar antes, porque isso não existia aqui, né? E na licenciatura, por outro lado, nos últimos anos, houve um fenômeno, assim, eu acho que não é privilégio daqui da cidade, mas da inserção de muitos alunos autistas na escola regular. Então, eu percebi que, ultimamente, esse é um tema, assim, que tem agoniado um pouco os alunos, porque no 4º ano eles estão fazendo estágio, né? E como a Adri falou, eles trazem muito essa experiência prática, né? Das turmas que eles ajudam a trabalhar com os professores. E praticamente todos os meus alunos das 2 turmas de licenciatura têm lá no seu estágio aluno com transtorno do espectro autista. Isso é um fenômeno, assim, que nos últimos anos, né, por algumas questões, né, até
a modificação do entendimento da deficiência, a questão do diagnóstico, funcionalidade, enfim. Eu acho que talvez cientificamente a deficiência que mais avança em relação a essas questões. Então, eu trabalho também, eu tenho essa parte inicial da disciplina e muito também, eu estou credenciada num programa de educação inclusiva aqui no mestrado profissional, e essa coisa que a Adriana falou de falar da diversidade, não focar especificamente na deficiência, né? Eu tenho trabalhado no início da disciplina mais com a questão da diversidade mesmo. E a gente sabe que na educação física falta disciplina que fale sobre diversidade, né? Ainda há uma restrição, não só de disciplina, de conteúdo, mas de interesse do professor de falar sobre essas questões. Então, eu gasto pelo menos aí 25% do início da minha disciplina falando sobre esse aspecto mais geral da diversidade. Só depois, né, quando eu entro no histórico das deficiências, é que a gente começa a abordar, né, a coisa mais específica, o assunto mais específico. E lá no final, eu acho que o que mais diferencia o conteúdo que eu trabalho com a licenciatura do bacharelado é que eu foco também com o pessoal da licenciatura mais a questão da inclusão e com o pessoal do bacharel eu foco mais a questão do esporte, aproveitando esse privilégio de, em Ponta Grossa, hoje ter algumas equipes paradesportivas num ambiente adaptado, né, num ginásio que é adaptado, e que possibilita ali um campo de atuação para eles, né, mais próximo, mas essa parte eu trabalho bem no final, assim, né, quando a gente já esgotou a parte teórica. Gosto também dos seminários, trago assuntos que não... Embora eu tenha um pouquinho mais de carga horária que a Adriana, né? Nossa disciplina é 68 horas, mas a gente não consegue abordar tudo que quer, né? Eu, por exemplo, prefiro focar nos transtornos de desenvolvimento, né? O TDAH, o TOD, tudo com o pessoal da licenciatura, e com o pessoal do bacharel eu vou para a área um pouquinho mais esportiva, né? Do treinamento e tudo mais. Então, acho que, em linhas gerais, assim, a disciplina ainda, né, porque a partir do ano que vem essa dinâmica vai ter que se alterar, em virtude da entrada comum, fazer com que os alunos tenham a disciplina já no segundo ano, né? Fui voto vencido, quis jogar essa disciplina mais para frente no curso, até para eles terem a oportunidade de ter outras disciplinas antes, né? Mas ela acabou ficando dentro lá do núcleo comum de conteúdo. Acho que é isso. Tá ótimo. Muita coisa. Tem uma listinha aqui de coisa para perguntar já. Vamos lá, Márcia. Você. Então, eu atuo só no curso de bacharelado, né? Mas ouvindo aqui vocês falando das preocupações com TEA, isso também tem sido uma preocupação no bacharelado. Eu supervisiono vários estágios, assim, que os alunos têm se deparado, especialmente na área da natação, mas também em outras modalidades, com um número bem crescente de alunos com TEA. Eu tenho 2 projetos de extensão hoje na universidade, até já preparando, né, para a curricularização da extensão, e um deles ele é mais diversificado, ele atende de natação, chama Natação para Todos, atende crianças com vários tipos de condição. Ele existe desde 2007, mas o que eu tenho percebido nitidamente é que nos últimos, não sei precisar, assim, mas talvez nos últimos 6, 7 anos, a busca que eu tenho recebido absurdamente crescente, e hoje a maioria absoluta das procuras em fila de espera é de mães de crianças e adolescentes com TEA. Tanto que a gente tem feito a opção de só atender suporte 3, que são os casos mais graves, e dá preferência para famílias em situação de maior vulnerabilidade social. E aí, pensando nessas famílias, também surgiu outro projeto de extensão que a gente está fazendo também com aí adolescentes e adultos com TEA. Então, assim, eu tenho buscado envolver os alunos do bacharelado nisso, sabe? Eu acho legais essas vivências que a gente faz, a deficiência simulada, as práticas na cadeira, por mais que a gente tenha carência de material, né? A gente, né, Newton, apanha ali, às vezes consegue uma cadeira, mas enfim. Mas a gente tem se virado nos 30 para oferecer. Mas, por exemplo, ontem eu consegui fazer uma coisa muito legal com os alunos do bacharel,
que foi levar a turma da noite para assistir um treino em loco de goalball, equipe de Londrina, atletas convidados de São Paulo, do Rio. Isso para eles é uma vivência, interagir com a pessoa com deficiência e ter contato com os atletas. Então, nas práticas, a turma da manhã não tem como assistir o treino por conta do horário, mas aí 2 atletas e mais o treinador, tudo bem que ele é meu doutorando, né? Mas não teve pressão. Assim. Ele gentilmente se voluntariou e eles vão lá falar com os meninos, porque eu percebo assim que nessa troca, para os alunos, assim, às vezes até mais do que praticar a modalidade, mas saber como que o cara vive no dia a dia, o que ele sentiu quando ele chegou na academia, como foi a abordagem, até para eles entenderem como que as ações deles podem melhorar na prática profissional e no lidar com o ser humano, né? Então, assim, as conversas que eu vi os meninos tendo ontem com os caras, assim, eram curiosidades, às vezes, mais como que é a vida do dia a dia, como que foi perder a visão, e eu acho importante essa troca. Então, eu tenho priorizado bastante, assim, que essa parte prática tenha, quando possível, né, quando a gente consegue, contato com as pessoas que estão mesmo passando pela situação ou com profissionais que estão direto ali em loco com a prática. Porque, por exemplo, eu percebo que por mais que eu fale de autismo na sala de aula, por mais que eles saibam que o TEA, suporte 1, 2, 3, quando eles estão vendo, e agora nesse novo projeto eu estou atendendo adolescente e adulto, suporte 3, quando eles vêm, chegou um aluno para mim esses dias até no projeto, assim, você quer conversar com você, que eu estou pensando em fazer um curso de aba, não sei o que. Eu falei, você quer fazer aba? Vem aqui ver uma coisa. E aí, por acaso, eu estava com o moleque suporte 3 na sala, e ele tinha tirado sangue de manhã, estava num dia super difícil, estava tocando música do lado, ele super incomodado. Eu falei, é isso aqui. Né? Então, vocês têm que se atentar para isso, porque, assim, mostrar aquele aluninho, nível 1, né? Que permite o toque, que é uma coisa importante e tal. Mas, assim, a prática é isso aqui, meu amigo. Tá? O cara tá aqui, tá querendo sair aqui, eu tenho que pôr cadeado aqui para ele sair, é isso aqui. Então, essa priorização, sabe, gente, eu tenho visto que é importante. Porque, e tá lá no estágio com eles, né? Por exemplo, tem um clube aqui em Londrina que recebe muitos dos nossos alunos para estágio em natação, e eles têm têm tido bastante procura de alunos com TEA, e aí eu tenho ido lá no local, e aí vejo, discuto com os alunos os casos, então, só para dizer que essas preocupações também no bacharel estão rolando, sabe? E vou dizer para vocês, assim, pelo que a gente tem visto, isso só vai aumentar, né? Infelizmente. Né? Então, é isso. A gente tem visto, né? Eu estou há mais tempo aí, né? Já até aposentei, né, gente? E eu vi ali meu nome no currículo, ainda está lá meu nome no currículo da Federal, né? Mas como já passando já para a área de memória, não é mesmo? Então, realmente, a gente vê ouvindo vocês falarem que estão ali dando aula dentro dos cursos, eu saí do curso em 2017, né? Então já faz um tempo, vejo uma grande mudança do foco, né? de ter que criar o espaço, certo? De um espaço como esse para o TEA, certo? Que é super importante. A disciplina, e aí a gente começa a entrar na maneira de discutirmos, né, aqui, o que é educação física adaptada hoje dentro dos cursos de educação física, certo? Como é que nós estamos usando? A gente viu aí currículos, pelo que eu vi assim, né, estou fazendo um apanhado geral, a gente vê ainda essa transição. Parece que a gente está sempre em transição, né, gente? Porque eu também, quando já estava no currículo velho, a gente tinha um currículo que a gente chamava de Jurássico, o currículo velho e o currículo novo, certo? Então, passamos aí por várias situações dentro do próprio curso e a gente vê essa mudança, né? Nós vemos também a mudança de terminologia, e isso é claro, que a gente vem acompanhando e a gente também mostre para os alunos, né? E eu sempre tinha essa preocupação de mostrar essa mudança terminológica, aquilo que se chamava, né, a pessoa portadora de deficiência, que inclusive está em algum das emendas aqui, né, dos programas, e as necessidades especiais e a questão
né? Educação especial e educação... Então, todas essas terminologias que são usadas na nossa área. É interessante a gente ver também a evolução, não sei se é evolução, mas essas mudanças, né? E esse espaço que cada vez mais eu vejo, né? O espaço para o TEA dentro da nossa área, que era uma área que vinha se chegando devagarinho, certo? Mas que agora, por vários motivos, como a gente tem conversado, ela realmente tem que fazer parte das nossas discussões. Então, aí eu abro para a gente conversar. Eu gostaria muito de ouvir de vocês. Essa é a minha questão, tá, gente? Minha questão. Gostaria de ouvir de vocês sobre, rapidamente, cada um. E eu consigo, mais ou menos, entender o que é educação física adaptada. Eu vejo que a gente está mudando aqui. Tem algumas coisas. Nesse currículo novo que está para vir, o que é educação física adaptada nos currículos, do que é que ela vai tratar. Vamos, assim, claramente ela vai tratar do quê? Vai tratar da diversidade da pessoa com deficiência somente, como ela foi pensada ali no início da nossa caminhada, no final dos anos 80, certo? No final dos anos 80. E aí, ela era tratada como a educação física para a pessoa com deficiência. A gente fazia uma geral e depois localizava dentro do curso, de forma didática, vocês devem ter visto, eu vi até aí o livro que a gente escreveu, eu e a Patrícia, como base, então a gente dava esse entendimento. A ideia geral, que é a educação física adaptada, que agora a gente está vendo também que tem essa pegada, que aí a gente traz para dentro essa questão dos direitos humanos, da diversidade e outras situações, como eu vi alguns, e depois localiza a questão da pessoa com deficiência. Então, a gente vê essa mudança, vê essa... E é interessante a gente observar, não que não tenha que mudar, mas observar. Tudo isso aqui, eu gostaria que a gente pensasse bem assim, que nós vamos voltar e voltar e voltar naquele documento que nós mesmos escrevemos, que está no nosso drive, certo? O que é aquele que nós respondemos aquele questionário, quais as disciplinas do curso, quais as... se vocês dão aula em pós-graduação, não dão. Lembra, a gente fez um perfil do grupo e tal, a gente tem esse documento, tá bom? Então, vou fazer uma rodada. Se vocês levantarem a mão aqui, abre uma fila. Um de cada vez, tá, gente? Vamos ver aí. Vai lá. Eu posso falar, Ruth, que desculpa. Sim, você tem que falar primeiro porque você tem que buscar o filhote. Léo. Buscar o Léo, isso mesmo. Manda ver. Então, né, de novo eu vou falar aqui do ponto de vista do bacharelado, realmente concordo, né, com a Carol, faltam realmente disciplinas que abordem a questão de diversidade. No bacharelado isso é bem evidente. Algumas disciplinas, assim, gerais que eles têm no primeiro ano, na área sociocultural, elas tratam disso em algum momento, tá lá nos conteúdos. Agora, essas duas disciplinas, vou falar agora pelo que existe no currículo novo, elas têm uma aula assim, de introdução, mas elas vão abordar basicamente a deficiência. No currículo novo, por exemplo, na parte do bacharelado, a gente vai ter essa disciplina de 30 horas, Educação Física Adaptada, e esse esporte adaptado, e é claro ali que é para pessoa com deficiência, ponto. E aí tem uma outra disciplina que vai abordar outros grupos especiais, justamente para não acontecer o que acontecia de você falar de cardiopatia junto com lesão medular e por aí vai. Então, vai ter uma outra disciplina, que é outra ementa, outro departamento que vai abordar isso, e essas duas que estão com esse nome adaptada, elas já vão falar direto. Então, não é um conteúdo, ela é toda voltada, apesar de ser esse nome adaptada, mas ela vai ser tratada, essas duas vão tratar essas 60 horas, né, 30 para educação física e 30 para esporte, especificamente de pessoas com deficiência mesmo. Isso já vai estar bem claro no Enem. Tá ok, tá ok. Então, assim, o entendimento de que o foco da disciplina, né, o foco da disciplina, embora se trate de uma forma, né, dentro das introduções, mas o foco seria
a educação, o esporte para pessoa com deficiência, no caso do bacharelado. Tá, ok. Quem mais? Vamos lá. Posso Vamos falar? lá. Vamos lá, fala, Nilton. Vamos, ó, tem um negocinho embaixo ali, ó, chamado reações. Quando vocês clicarem ali, dá para levantar a mão. E aí ele abre uma fila aqui. Eu queria experimentar isso, tá, gente? Porque eu estou estreando aqui nos... Né? Quero estrear... Não, estou estreando no Zoom, então eu gostaria que vocês usassem ali, que é para eu... Ah, eu usei um chapeuzinho de festa lá, deu certo. É esse mesmo. Então, eu acho que na linha da Márcia, eu concordo com isso, é um cuidado que eu acho que eu tenho grande aqui, é um respeito com relação às emendas, tá? Não que você fique engessado, você fique proibido de falar qualquer coisa que entra na temática de outra emenda aqui. Mas, por exemplo, essa questão, essa discussão de falar da diversidade humana, não que eu não aborde, mas essa temática direcionada, ela está contemplada em outra emenda, certo? Então, por exemplo, no caso da licenciatura, uma coisa que eu sempre apontei aqui quando a gente trabalha com reformulação curricular é o seguinte: no caso da licenciatura, eu contemplo nas minhas discussões, considerando a carga horária que eu tenho disponível e ainda é apertado, as deficiências, o TEA e as altas habilidades. Ok? Mas eu digo para eles o seguinte, gente, na escola eu tenho um aluno com cardiopatia. E se o professor não souber trabalhar com esse aluno com cardiopatia, ele vai matar o aluno numa aula dele que ele vai trabalhar. Eu tenho um aluno asmático, eu vou ter uma gestante. Então, esses conteúdos que, na minha leitura, estão dentro da grande área de atividade motora adaptada, ela, no curso de licenciatura, ela não é contemplada. O que eu busco trabalhar? Com aquilo que os documentos, né, federais trazem como público-alvo da educação especial em um curso de licenciatura. Então, esse é o meu foco. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com a ementa específica da formação, para trabalhar com esse aluno na escola, seja ela regular ou especializada, eu atendo esse público, as deficiências físicas, intelectual, blá, 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 e o TEA, e ainda corrido. Então, infelizmente, eu não tenho como adentrar nessa temática. Mas essa temática, ela é discutida, por exemplo, o que é preconceito e discriminação em outra disciplina. Então, não que esse assunto não seja tratado com os meus alunos, mas ele aparece fora dessa disciplina. E, obviamente, que aí você faz as amarrações. Eu trago, lembra que vimos isso, tá? Mas, dependendo da ementa e do momento, eu tento ser bastante específico, porque a carga horária ela é apertada, né? Eu não sei como que vai ser agora no currículo novo, onde eu tenho 90. E aí essa discussão vai ser contemplada em outra disciplina, né? E que, como já foi assim, destacado assim, pela Carol, pela Adriana, essa questão da diversidade humana, eu não preciso discutir ali, porque eles já tiveram essa discussão em outro momento, o que eu acho que colabora muito, tá? Então, essa formação, nesse olhar meu, eu trabalho com aquilo na licenciatura que os documentos indicam como sendo a população, o público-alvo da educação especial. Não sei se me fiz entender. Sim, sim, sim. É a especificidade, né, da licenciatura. Tem que trabalhar o público-alvo que está contemplado, né, no Ministério da Educação, aquele que é da fatia. E os outros, né, e as outras situações que estão na escola também, né, como, né, em algum momento abordar. Não, deu para entender, o que eu fazer também. Dri, levantou a mãozinha, aí. Isso, eu acho que é semelhante, né? Acho que o foco da disciplina não mudou, acho que são as pessoas com deficiência, TEA, altas habilidades, mas conhecendo o curso, né? Eu já fui coordenadora do curso nesse momento de muita discussão, então eu puxei para a disciplina inicial, né? O conteúdo da diversidade humana. Eu me sinto muito desconfortável hoje de falar de pessoa com deficiência humana, mas esquecendo que ela é uma pessoa com deficiência negra, lésbica, pobre. Então, eu acho importante a questão da interseccionalidade. Então, nesse primeiro momento, a gente trabalha muito, né, olhar o indivíduo como um todo, e não só para a deficiência, né, mas para os outros
todos os outros marcadores que estão, né, perpassando esse indivíduo. Então, acho que seria interessantíssimo se tivesse outra disciplina que tratasse disso, mas infelizmente não tem, então acho que é algo importante. Mas é óbvio, né, o centro, né, não mudou, continua sendo pessoa com deficiência o foco central da disciplina. Mas lembrando, né, a pessoa é muito mais complexa do que, no sentido de muitos outros marcadores do que a deficiência. Então, esse olhar interseccional eu trago para a disciplina. Especificamente em relação à TEA, eu queria só fazer uma propaganda. A gente tem um coletivo de estudantes autistas, chama Coletivo STEAM, lá no Insta. São mais de 100 alunos da universidade com autismo, e está sendo um ambiente muito interessante, né? Tem alunos de todos os cursos, tem graduação e pós-graduação. Está sendo um espaço muito rico para eles e acolhedor. E eles tratam de tudo ali, desde assuntos, né, qual é o melhor abafador, até quem pode sair com eles no RU, né, no restaurante. E é um projeto de extensão meu, que eu estou coordenando. A princípio, não tem nada de atividade física adaptada, porque eu estou sem estagiário, mas eu estou concorrendo agora à Bolsa. Então, a ideia é, nesse ano, criar também, além dessa interação que eles têm, a gente tem feito palestras uma vez por mês, pelo menos, alguns encontros de bate-papo, e também agora a ideia é começar com práticas de atividade física que eles achem, né, interessante. A gente fez um encontro, né, com algumas práticas, mas a ideia é sistematizar a prática da atividade física para estudantes com autismo. Legal. Estudantes universitários, né? Então, é no âmbito da Universidade Federal do Paraná, que eles são de vários cursos, isso, certo? E eles têm esse ponto de encontro aí. Uhum. E só para fechar minha fala, né, a questão da pulverização, Márcia, concordo, nossa, que sonho, né, é uma tendência, mas é uma tendência que eu lembro que desde acho que no meu primeiro congresso, não vou falar o ano que foi, mas foi lá no USP, eu lembro da professora, a Kátia lá do Amazonas, ela veio assim, gente, a disciplina vai acabar, daqui a 10 anos a gente não vai ter mais essa disciplina, porque vai ser pulverizada. Mas isso foi no século passado. Foi no século passado. E a gente vem lutando desde o século passado para que os assuntos sejam tratados nas outras disciplinas. Então, depende muito do professor. A gente continua fazendo, né? Fazia as propagandas, eu vejo que a gente continua fazendo esse ativismo entre os professores, né? Para que eles abordem o tema, né? Eu fazia isso, vejo que vocês continuam fazendo, e a gente não desiste, vai continuar fazendo assim. Eu acho que avançou demais, né? Do ponto de vista de quem está aí há muito tempo na área, eu vejo que realmente melhorou. Pelo menos a gente não é visto mais como um penduricalho, um apêndice dentro do currículo, né? Porque era assim, aqueles que começaram há mais tempo sabem que a gente é visto como né, um outsider, exatamente assim. E hoje você vê, né, as discussões, mesmo que haja debate, o debate era ter a disciplina no curso. Esse era o debate, certo? Então, quando a gente olha a história, né, assim, maior, né, não olha só hoje, mas você olha maior, o debate era temos que ter um assunto ou uma disciplina. Aí nós passamos por essa fase, temos a disciplina. Agora, como tratar a disciplina? Então, é muito, às vezes eu vejo assim, um desânimo, né? Porque a carga horária é pequena, porque a gente não consegue pulverizar, a gente não consegue que o outro professor também trate o assunto, mas do ponto de vista macro, eu sou otimista. Eu vejo que a gente avançou muito. A gente consegue ter espaço de discussão, a gente consegue ter um respeito dos outros professores em relação a importância, muitas vezes, né, da disciplina dentro dos currículos, mesmo que ele diga, olha, quem vai tratar disso lá na disciplina é o Newton, a Carol, ou, mesmo que ele diga isso, né, hoje ele diz isso, né? Então, nem se dizia isso, certo? A disciplina começou de forma totalmente como um assunto, depois era um tema lá, e depois ela era optativa, né? E aí sim, eu sou do século passado, eu posso dizer, ela era optativa, certo? E depois ela se tornou obrigatória, uau, se tornou obrigatória. E hoje nós estamos discutindo o quê? Nós estamos discutindo como ela vem sendo, né,
administrada, vista, pensada dentro dos currículos, né? Ninguém hoje diz assim, não vai ter essa disciplina no currículo. Nós corríamos esse risco, não vai ter isso. Hoje não existe isso. Não existe dizer não vai ter, tem que ter. Agora, como vai ter, nós temos que melhorar. E é isso que eu vejo, né? A batalha por uma carga horária um pouco maior, a carga horária que dê conta, que os outros também se preocupem. A gente vê que alguns professores se preocupam e estão, né, auxiliando nisso, mesmo ali na Federal do Paraná, né, quando eu saí, a gente tinha alguns professores que estavam ministrando dentro da sua disciplina alguma coisa já, certo? Mas a gente vê alguns avanços, e é isso que a gente tá aqui para realmente perceber esses avanços, né, e ver como eles têm, como é que isso está acontecendo dentro, né, nossa missão aqui é no Sul, certo? Como é que isso está avançando, porque, com certeza, quando essa discussão for para o nacional, né, e ela, em algum momento, dentro da própria SOBAMA, se vai discutir isso de forma nacional, nós vamos ver absolutamente muito mais nuances, né? Carol? Eu tinha colocado fantasminha, mas sumiu por algum Não, motivo. não é fantasminha, não. Levanta a mão. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho, Ruth, dentro do que o Newton, a Márcia e a Adriana falaram, que eu acho que um problema comum é a falta de articulação da disciplina com outras disciplinas no curso. E aí é porque a gente tem lá, por exemplo, no bacharel e na licenciatura, atividades físicas para populações especiais, né? Então, essa disciplina ela foi introduzida, veja que no bacharel, desde o primeiro currículo, porque ainda estamos no primeiro currículo. Mas na licenciatura, essa disciplina ela também foi avançando no sentido de tentar atacar a coisa da diversidade, não voltada só para a deficiência, mas acho que mais voltada para a coisa de problemas de saúde em crianças e adolescentes, né? Então, eu acho que seria mais tranquilo para nós, né, para a área de adaptada, se houvesse uma articulação, não digo do ponto de vista da ementa, mas do ponto de vista do conteúdo, né, de contribuição, igual o Newton falar, o professor vai trabalhar lá vôlei sentado, então não vou trabalhar, a Adriana que falou, alguém falou. Vou trabalhar lá, mas como que eu vou abrir mão, por exemplo, na minha disciplina? Acho ótimo os professores de vôlei, quiser trabalhar vôlei adaptado como parte do conteúdo, também coloco à disposição, sempre me coloquei, dos professores que trabalham com disciplinas práticas para trabalhar com modalidades paralímpicas, sabe? Mas, assim, eu entendo que o professor coloca muitas vezes esse conteúdo, primeiro como uma forma de apresentar que ele existe ali, né? Essa parte do esporte existe, pode ser trabalhado na escola, é um bom momento para se debater diversidade, deficiência, mas ele não vai discutir o conteúdo com o mesmo conhecimento que nós temos. Não posso abrir mão, né, de trabalhar essa prática com meus alunos numa outra perspectiva, mas uma perspectiva de aglutinar, né? Não, porque as coisas são muito paralelas. E a gente está aqui discutindo a questão da adaptada, mas a gente sabe que acontece isso em várias outras áreas, em várias outras disciplinas. Então, essa sensação que você tem, e eu que estou há muito menos tempo na ativa também tenho, de que o tempo todo a gente está reformulando, o tempo todo a gente está atualizando, né? Parece que a gente não chega num modelo ideal, é porque a gente ainda parte do pressuposto da coxa de retalho. Então, cada um faz ali dentro da sua perspectiva o que acha que é importante para o curso, mesmo que o meu conteúdo possa contribuir com o seu, mas a gente não conversa, a gente não debate, não discute. A gente tem um problema muito sério hoje, que pelo menos aqui em Ponta Grossa, boa parte das disciplinas práticas estão com os colaboradores. Então, são pessoas que ficam um pouco tempo dentro da instituição, montam a disciplina de acordo com o que a ementa exige, né? E essa desarticulação, Ruth, que eu acho que atrasa um pouco esse processo, sabe? Exato. Que você está dizendo. Concordo. Então, eu não sei se a gente tem que debater algo assim um pouquinho mais profundo, né? Porque, Sim. veja, a gente teve 4 apresentações aqui de currículo,
né, para a mesma disciplina, que são totalmente distintos um do outro. Exato. Né? Essa que é a ideia. A ideia é a gente fazer isso, quer dizer, fazer esse diagnóstico ou esse conhecimento, né? Nesse caso, não diagnóstico, mas esse conhecimento que está sendo cuidado, né? Que está sendo tratado, e depois pensarmos juntos aí, é assim mesmo, ou nós aqui no Sul, na educação física adaptada, a gente vai traçar um algo comum, né? Será que a gente vai conseguir traçar um algo comum? Vamos ver se a gente consegue, né, nas nossas conversas, avançar nisso. Eu concordo plenamente de que há uma grande falta de conversa dentro do próprio currículo, dentro do próprio corpo docente em relação a que curso queremos, como que nós vamos formar, né? Isso assim, isso é sempre, né? Sempre assim. Newton. Tá sem áudio, Newton. Solta seu áudio. Aí. Só para reforçar isso que a Carol acabou de colocar, com relação a abrir mão de um conteúdo, né? Quando eu trabalhava com a disciplina no primeiro ano, eu instigava muitos alunos, né, a pedirem que os professores cumprissem a ementa, porque na ementa diz, né? E aí, tendo essa leitura que nem todos trabalhavam, e infelizmente, a maneira como eu trabalho, eu sou meio quadradinho, tenho meu cronograma do primeiro ao último dia de aula, eu fico desesperado quando tem um, enfim, né? Mas eu esse ano fiz uma proposta para mim, assim, eu tenho seminários, né? Só que eu permiti que se algum aluno quisesse trabalhar com a modalidade esportiva, ele trouxesse isso no lugar do seminário. E foi muito legal porque realmente possibilitou essa reflexão que a Carol trouxe, que é algo que a área tem, né? Nós da área temos um olhar, uma experiência maior, e isso realmente enriqueceu muito. Até pela possibilidade até de, dentro do que eles estão propondo, você diversificar as práticas, né? Até as possibilidades de ensinar na escola, reflexão do aluno, isso foi muito legal. Que eu vejo de uma maneira muito positiva com esse currículo novo. Como vocês viram, eu estou à frente das demais instituições, que só na minha disciplina do terceiro ano eu tenho 90 horas, e 30 é de prática. Então, veja, esse olhar, né, que dos demais professores aqui na UEL para a disciplina, ele é muito positivo. Claro que não fui eu que conquistei isso com o meu trabalho. Foi o professor quando ele tinha que ir para a escola especial e ficava desesperado que eu fazia lá. Uns com dó, uns choravam. Aí não precisamos. Então a gente conseguiu vaga de concurso, que infelizmente nós não tivemos aprovado e corremos o risco de perder, né? Mas assim, o meu departamento ele tem esse olhar positivo, eu percebo. É claro que cada um briga pela sua área, mas eu percebo que a área adaptada aqui, né, no departamento que eu faço parte, ela tem um certo respaldo, né? E essa carga horária de 90 vai possibilitar para mim, eu acho uma maneira muito positiva, trazer algumas questões que até então eu não podia trazer, né? Olha, é muito bom ouvir, né, isso, e realmente, o que eu vou fazer, gente, assim, já caminhando para o final, Maíra, você tem alguma questão? Maíra, tá tranquilo? Não, eu só estou aprendendo com a nossa vocês convidada, aqui. a Maíra, primeiro dia que está participando conosco, né? Então, já caminhando assim, então, para um final, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o resumo da nossa reunião, vou colocar lá, isso vai ficar gravado, vai subir. A gente vai ter outras, né? Nós vamos ter mais 3 reuniões, né, de trabalho, de apresentação. Tem algumas questões que foram colocadas aqui, então, que daí a gente vai aumentando. Só gostaria a gente vai colocando para os outros grupos, e a gente vai fazendo como se fosse uma bola de neve. Vamos jogar alguma questão para frente, que vai jogando para frente, e depois, no final, eu vou pontuando, e depois a gente, num dia, quem sabe, a gente faz uma plenária, vamos ver se a gente consegue reunir todo mundo, eu sei que há uma dificuldade com a questão de horários, mas a gente faz uma reunião com toda a região para a gente, então, só debatendo essas questões, né? E os pontos. Foi ótimo, e a gente viu que realmente tem muitas diferenças, mas tem, claro, muitos pontos comuns, e muito mais pontos comuns, mas tem nuances que são próprios, eu penso que é assim, é interessante. E uma coisa que só para fechar, que eu queria deixar assim como sei lá, um ponto para pensar.
Quando a gente fala na pulverização, né, da gente ter outros professores trabalhando algumas questões, por exemplo, a gente citou aqui, ou no vôlei, trabalhar o vôlei para pessoa, né, com deficiência, ou basquete, ou isso, e eu já fiz. Sabe, quando eu penso isso, eu acho que isso é uma coisa que eu preciso deixar claro. Quando eu penso desse jeito, a pulverização, eu penso no aluno e no benefício do aluno ter esse espaço na disciplina para discutir isso. Esse é o que a gente quer chegar. Mas sabe o que eu penso primeiro, gente? O quanto o professor da disciplina vai se envolver com o tema. Essa é a ideia. Pelo menos era, né? Eu acho que é a ideia inicial. Porque quando o professor se envolve com o tema, ele começa a olhar para tudo isso de um outro jeito. Certo? Que é isso que a gente quer. Certo? O que a gente quer? A gente quer que as pessoas do próprio curso, certo? Também comecem a ter esse olhar para a pessoa com deficiência, no sentido de atender o aluno, atender e preparar as aulas, certo? Quando ele for ensinar como vou preparar essa aula, então está lá o professor de vôlei na licenciatura, vamos dar um exemplo. Como é que ele vai preparar a aula? É a partir da turma. Quem é essa turma? Quem é esse aluno que está nessa turma? Tem um aluno com deficiência? Que tipo de deficiência? Certo? Então, isso é fundamental. E o que a gente tem visto ao longo dos anos? Né? A gente tem visto que quando o professor, vamos falar da licenciatura, ou mesmo no bacharelado, ele vai pensar a aula, ele pensa sempre de que ali naquela turma não tem um aluno com asma, não tem um aluno com cardiopatia, não tem um aluno que seja usuário, ou que tenha uma cadeira de rodas, ou que tenha uma paralisia cerebral, certo? Então, é disso que a gente está falando. Eu acho que o primeiro a ser impactado nessa pulverização é o próprio professor. Quando nós conseguirmos isso, né, e pelo menos essa preocupação, né, que seja assim, uma preocupação de que ele principalmente aí, claro, na licenciatura ou mesmo no bacharelado, é que o bacharelado, a gente pensa assim, quando a gente pensa no bacharelado e essa atuação no esporte, no lazer, enfim, e naquilo que não é escola, né, o espaço que não seja escola, sempre há as especificidades, aí ele já, né, esse é para isso, essa escolinha disso, ou uma escolinha daquilo, né, e a gente vê essas especificidades já prontas. Mas na escola é algo muito mais sensível, né? Embora tudo seja sensível, espero me fazer entender aqui. Mas, gente, vamos caminhando, então, para o encerramento. Eu acho que se todo mundo concordar, então, aqui a gente encerra a nossa primeira reunião, né? Uma reunião de trabalho, de conhecimento dos currículos, das disciplinas, desses entendimentos, e vamos fazer essa bola de neve, né? Ou seja, vamos fazer pequenininha, sabe, assim, quando ela vai saindo na montanha e ela vai crescendo, certo? E aí vamos fazer isso crescer, a nossa discussão, para a gente conseguir, no nosso tempo, né? Com calma, sem pressão, porque eu sei que todo mundo é super ocupado, certo? Mas a gente vai agora, vamos para a próxima etapa, eu vou articular com o pessoal do Paraná, que não estava na primeira reunião, e por isso vocês, né, nós estamos aqui porque estávamos na primeira reunião, e agora os professores do Paraná, que não estavam na primeira reunião, fazerem a apresentação. Depois a gente vai para Santa Catarina e depois Rio Grande do Sul, ou o contrário, conforme a disponibilidade do horário. Tá bom? Vamos encerrar, então? Obrigada, tá, Carol, Newton, Adri, obrigada, Maíra, a Márcia, que já teve que sair, a Bruna, da UFSC, que já teve que sair, certo? Obrigada, espero que seja, né, útil, né, para as outras pessoas que vão nos assistir, vão assistir depois, e que seja também bom para a base de discussões que seguramente nós vamos seguir no Nacional depois. Tá bom? Obrigada. Bom dia para vocês, gente. Gente, um abraço. Obrigado. Abraço, tchau, tchau. tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, GT. Bom final de semana. Obrigada. Tchau, tchau.